Bárbara. Pastor, eu não me lembro, mas acho que está com uns 12 meses que nós estudamos aqui, eu citei, né? Quando eu comentei a respeito com o meu pai, que eu estava começando a observar adventista, e ele é de uma certa denominação muito conhecida, e ele me falou sobre essa passagem, né, de Felipe e Eunuco. Ele disse, minha filha, eles são muito voltados para a palavra, é muito bonito o ensinamento deles, o estudo, mas e o Espírito Santo, sabe? Ele me perguntou, ele disse, vai lá para a passagem de Felipe e Eunuco. Aí ele leu, né, a gente conversando pelo celular, aí ele leu essa parte aqui, né, no Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Aí ele fala do arrebatamento, e fala também do Espírito Santo, que foi batizado em línguas, né? Ele me falou assim, a respeito. Explique um pouco para ele, que ele com certeza está assistindo esse programa. Você percebe no texto que quem foi arrebatado pelo Espírito foi Filipe, né? Não foi o eunuco que acabou de ser batizado. Então o Espírito arrebatou Filipe, no sentido que o Espírito levou para um outro local. O Espírito conduziu Filipe até o eunuco, que estava viajando ali num carro, né? Podia ser um carro puxado por animais, certamente. O Espírito colocou em contato e depois o Espírito Santo tira Filipe de lá e leva para outro local. Porque Filipe era alguém que estava nas mãos do Senhor, né? Então era um homem cheio do Espírito. Agora, aí nesse caso você não tem alguém batizado e falando línguas, né? Nesse episódio não aconteceu isso. Não. Mas lá em Atos 2 acontece, né? Você tem os discípulos, né, que recebem o Espírito e falam em línguas. Você vai ter no Novo Testamento várias vezes que as pessoas foram batizadas e falaram em línguas. Receberam o Espírito e falaram em línguas. Isso está claro no Novo Testamento. A grande questão que a gente tem que entender é que as línguas que as pessoas falavam após o batismo do Espírito era uma língua conhecida de alguma nação. Se você for para Atos 2, quando os apóstolos falaram em línguas, e nunca aparece a expressão línguas estranhas, essa expressão não é bíblica, lá fala outras línguas, havia em Jerusalém mais ou menos 14 nações lá para celebrar o Pentecostes, que era uma festa nacional. Só que essas nações não falavam a língua dos discípulos. Tanto é que no texto de Atos 2, eles dizem assim, não são estes galileus, os que aí estão pregando, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. O que é a língua materna? É a língua de origem de uma nação. Então a língua que os discípulos falaram no Pentecostes foi a língua daquelas nações. Isso é dom de línguas. O que é dom de línguas? É a capacidade sobrenatural que Deus dá a uma pessoa para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Você quer ver uma coisa? Eu estou num aeroporto e me encontro com um russo. E Deus quer me usar para evangelizar o russo. Ele pode me dar o dom de línguas. Eu vou me aproximar desse homem e quando eu começar a conversar, ele vai começar a entender o que eu estou falando. Ele vai entender em russo. Isso é dom de línguas. Agora, essa balbúrdia que se faz dentro da igreja, onde cada um fala uma coisa que ninguém entende, isso não é dom de línguas. Obrigada, pastor. O dom de línguas só será dado, segundo o apóstolo Paulo, como os outros dons espirituais, para cumprirem dois objetivos. É isso que ensina Paulo em 1 Coríntios 12. Os dons são dados para edificar e instruir. Todo dom espiritual, ele traz edificação e instrução. Se não edificar e se não instruir as pessoas, isso não é dom espiritual.